mesmo existe uma regulamentação, a RDC, que estabelece e tal, mas eu já falei para o Douglas, vou ser sincero aqui, atender aquilo está muito longe de você fazer as coisas que deveriam para a gestão, entregar primazia, tá? Falando nessa língua. Eu posso ter todos os requisitos atendidos e estar medindo tudo errado, está entendendo tudo errado. Ok? Então, um dos pontos que eu gosto muito da SensorWeb, né, que é ter o meu lado da vida, que a SensorWeb não traz simplesmente o monitoramento, mas ela traz a medição com conhecimento metrológico, medindo, mensurando certo, do jeito certo, da maneira certa, para ter a informação certa e aí sim poder tomar a direção. Porque mesmo quando eu falo em transformação digital, eu posso optar por um sistema, sei lá, hoje o cara consegue colocar, por exemplo, num celular, uma câmera infravermelho, lindo e maravilhoso, e ele vai achar que ele está fazendo a transformação digital do sistema dele, porque ele registra a câmera infravermelha do celular, Bluetooth e tal, só que ele não pode usar aquele tipo de instrumento para medir aquela grandeza, porque o nível de erro daquela informação é absurdo. Né? Mas a Catec, por exemplo, no nível de visibilidade, ela deixa muito clara que a informação tem que ser fidedigna. Isso. Ou seja, elas têm que ser compatíveis com a necessidade e com a tomada de decisão. Confiável. Né? Só que essa parte, ela é muitas vezes menosprezada nesse contexto. Né? Isso só na saúde ou em outros também? Eu queria falar um pouquinho dessa coisa mais geral da saúde, porque a saúde, o que não falta, Paulo, é regulamentação. Você pega as regulamentações da vigilância sanitária. Então, o problema, olha, eu vou te dizer uma coisa que eu já ouvi dentro da saúde pública, né? A vigilância sanitária, ela faz muitas fiscalizações o tempo inteiro, não é isso também o problema, mas se ela for fechar toda organização de saúde que não está 100% dentro da regulamentação, cara, se já não tem acesso à saúde, esquece, porque não dá para fechar, né? Então, ela faz o quê? Recomendações, porque não dá para fechar, não dá para multar, não dá, enfim, não dá. Então, eu faço o quê? Eu faço recomendação, eu fico atazanando observações e atazana, né? Tenta responsabilizar o gestor, uma pessoa ou outro, mas são ações, Paulo, que eu diria assim, de pouco impacto do ponto de vista aí da gente conseguir entender os problemas. E aí tem um pouquinho essa questão dos programas específicos da saúde, como ONA, Joint Commission, que são um pouquinho acreditações aí específicas do setor, que hoje estão forçando bastante a barra na segurança do paciente, que passa por essas questões que o Douglas está trazendo um pouquinho. Quer dizer, ao fazer essa automação, além das questões gerenciais administrativas, se busca minimizar impactos aí na segurança do paciente. Isso também é uma dos inputs aí do projeto, como do Douglas, né? Mas, cara, olha, eu diria que para fazer cócega nesse elefante, nós temos muito ainda aqui. Deixa eu só complementar minha pergunta aqui para o Douglas, espera aí, rapidinho. Ô, Douglas, nesse sentido aí, a gente trazendo esse lado, uma das coisas que me incomoda nesse contexto todo, até como você comentou, pela facilidade tecnológica hoje, o cara com Arduino, hoje lá, de repente, né, pega um ESP32, um cara bom lá, monta o sensorzinho dele lá, vai lá, instala, põe na web e tudo mais. Hoje tem facilidades para fazer isso, né? Mas uma das coisas que eu tenho percebido muito é que a gente está criando sistemas muito lindos e pouco úteis para a gestão, realmente, como resultado. Né? No sentido de trabalhar com ações realmente preventivas, entender tendências de comportamento, análises, né, mais clara, como eu te falei, para tomar decisões melhores mesmo. Né? E você acha que a gente está muito longe hoje de o cara poder usar um SensorWeb para esse tipo de trabalho? O cara só quer ver mesmo a telinha bonitinha lá e não sabe muito bem o que está acontecendo, mas fica feliz quando recebe um SMS e tal? Ou há algum lugar que você vê uma maturidade para assim, não, cara, legal, eu tenho essa tela, mas o que eu faço com esses números? Como é que isso me ajuda a melhorar de verdade?
né? Como é que eu pego isso e consigo prever, por exemplo, a manutenção preventiva de um freezer antes de ele dar um problema de forma inteligente e tal? Esse outro passo, né, da gestão, que é o sonho da metrologia produtiva e da área aqui, né? Olha o que o André Ano comenta aqui. O que dá sentido a essa tecnologia é o propósito que está por trás dela, que eu, na verdade, desconhecia, sabe? Eu confesso a minha ignorância aqui. É muito mais uma questão... Eu diria até, Ivana, tudo que a gente está discutindo aqui deveria vir antes da automação dos processos. Como é que a gente pode automatizar um workflow de um processo se a gente ainda não tem sensores medindo a temperatura dos ambientes de restrição médica ou de vacina? Quer dizer, é uma antítese de prioridade, né? Quer dizer, a prioridade deveria ser essa, para depois automatizar processos com workflows e com todas essas coisas, né? Mas primeiro deveria vir isso, André Ono, pela pergunta. Mas é que eu acho que essa pergunta do Neville faz muito sentido, né? É a gestão por trás disso. Né? Sim. Vamos lá, vamos por partes. Né? Começando a pergunta lá do Paulo, né? Do regulatório, né? Existem segmentos e em cada segmento tem seu regulatório por detrás, né? Os laboratórios de análise é uma coisa, bancos de sangue é outra, hospitais, como a Ivana comentou, além de ter uma questão da vigilância, tem as certificações ONA, JCI de qualidade, e eles têm abordagens diferentes, né? Recentemente foi começado, recentemente, em 2019, a Anvisa lançou uma RDC para um bloco, que é o bloco de distribuição, armazenamento e transporte de medicamentos que dependem de temperatura, e fazendo a exigência do monitoramento automatizado. Então, foi uma primeira iniciativa que demonstra que isso vai depois ir para o restante da cadeia, né? A tendência, né? Mas esse bloco que movimentava uma série de produtos, ele estava frágil, porque a indústria ela passou por um processo de automação e uma qualidade muito rígido, né? Já o restante da cadeia ainda não. Então, trouxe uma responsabilidade muito grande e trouxe essa necessidade de monitoramento nessa cadeia. E, consequentemente, vai para as pontas. Hoje, esse tipo de solução ele está indo justamente para esse mercado que o regulatório precisa, ou que tem um custo alto, né? Ou que ele está indo buscar qualidade, uma certificação, né? E aí é normal da tecnologia também, né? Com a escala, a gente conseguir reduzir custo, aí para ganhar mais escala, né? Realmente ir para mais gente, né? Então é uma tendência natural. A gente está falando de uma tecnologia que vai seguir esse rumo e vai ter. Mas hoje, a grande maior parte das unidades de saúde, ela tem assim o requisito de ter histórico de temperatura. Ele não te diz como. Se tu fizer manual, se tu fizer automatizado, atende normalmente. Eu fiz a pergunta porque às vezes eu estou lá preocupado com as vacinas que vão. Eu quero a minha certificação, eu quero estar com fome por conta de uma... Exato, a gente vai chegar lá, o dia da vacina, você já recebeu o certificado da vacina e todo o histórico de temperatura da cadeia que ela passou. Um dia vai chegar como lá. Como se fosse... Não existe isso para comida caché? A gente tem que saber qual é a rastreabilidade de onde passou. Exatamente. Você vai começar a anexar o processo ali, que é a temperatura, que é mais complexo, né? Do que só os pontos de passagem. E aí, respondendo a pergunta do Neville, né? Vamos lá. Começamos a monitorar, estamos fazendo o básico, digitalizar. Saímos da prancheta, fomos para a temperatura, essa temperatura já está sendo monitorada 24 horas, eu tenho alerta, eu posso evitar uma perda, já tenho ganhos. Né? Para onde vamos? Bom, para onde vamos? É normal agora a gente pensar em gestão de dados, né? Porque nós mesmos aqui, hoje a gente tem mais de 8 mil sensores de temperatura online. 8 mil sensores de temperatura, você tem associado a um sensor de temperatura nível de bateria, se ele tem sensor de porta ou não, se ele tem sensor de energia associado ou não, nível de alerta mínimo, máximo, quem vai receber, se vai receber por SMS, por e-mail, por voz, por WhatsApp.
você tem uma gama de informações que permeiam esse sensor de temperatura. Então, o nível de complexidade que você tem para gerir um parque de 8 mil sensores, para nós está ficando muito grande. E a gente só vai conseguir fazer isso com qualidade a partir do momento que eu começar a trazer inteligência ao processo. A inteligência que a gente faz ainda alguns processos de forma manual, para ser uma inteligência computacional. Eu já identifiquei que aquele sensor está intermitente, eu já abro um chamado para fazer a verificação, né? Eu já identifiquei que o SLA daquele cliente não está bom, eu já vou fazer uma revisão da infraestrutura dele, né? E aí eu posso... Mas você já tem esses alertas hoje, Douglas? Hoje a gente já faz isso. Hoje tem já tem esses alertas já. Pessoas que fazem isso, né? A gente tem que começar a trazer mais. E aí a gente vai mais à frente, né? Isso a gente está fazendo a preventiva, né? Uma manutenção do parque. Mas e se eu começar a trazer o mundo real para dentro dos nossos sensores? Esse sensor ele monitora o quê? Ele monitora oncológico, então ele é muito crítico. Ele monitora oncológico e é uma câmara de 2 a 8 e está no ambiente do hospital X. Então eu sei do ambiente que ele está. E marca desse equipamento e tal. Então eu começo também, com o histórico dele, a aprender como esse equipamento funciona. Então a inteligência artificial, né, você pode aprender com ela. Então se ele passa a certo momento a funcionar de uma forma diferente do que ele deveria funcionar, porque eu posso projetar o funcionamento dele e comparar, né? A questão do Digital Twins também, né? Isso, eu posso, exatamente, os gêmeos, né? Eu posso, então, comparar e dizer assim, pô, esse equipamento está com um formato anômalo, diferente de temperatura do que ele estava, pode estar acontecendo alguma coisa. E com o tempo eu desenvolver realmente algoritmos de pegar falha de equipamento de refrigeração. A gente tem uma tese de mestrado que a gente fez aqui, de monitoramento de equipamentos ultra freezers com dados reais, e a gente antecipou em uma semana a falha de equipamento ultra freezer. Poxa. Com algoritmos, isso não é um produto, que entre você fazer o algoritmo na bancada e depois levar isso para o produto, a nossa plataforma suportar e carregar uma série de dados e fazer, a gente está trabalhando. A gente aprovou um projeto na FINEP 2020, que é o SensorWeb Insights. É a nossa plataforma de inteligência artificial para fazer isso. Então, a gente já tem uma equipe de inteligência de dados aqui, né, que vai trabalhar a inteligência para a nossa operação, como eu fazer mais e melhor, e para fazer a inteligência com esses dados. Em que contexto esse sensor está, né? Gerar alertas mais inteligentes do que esses triggers que a gente tem hoje, de mínimo, de máximo, de entender que ele está na borda, né? De entender que esse sensor está gerando muito alerta também, isso é um problema, né? Isso é um problema, porque ele gera alerta, ele não olha mais. Falsos alertas também, né, Douglas? Falsos alertas, ele não olha mais, daí quando gerou o alerta verdadeiro, ele não estava olhando mais.